vou começar minha fala dizendo assim que psicologia e direito, OAB, são duas áreas do conhecimento e duas ciências que elas se tangenciam em algum ponto aqui, e esse tangenciamento ele é bem recente na nossa história. Então, eu acho que a gente ainda está assim, né? O direito perguntando para a psicologia o que a psicologia pode oferecer, e a psicologia tentando dar essas respostas. E aí, eu acho que nesse processo, muitas vezes a gente precisa tentar fazer alinhamentos, que são alinhamentos conceituais, são entendimentos do que tanto que a psicologia pode dar resposta para o direito, o que a psicologia pode fazer e o que a psicologia não dá conta de fazer, que eu acho que é essa a questão principal. Passa. Antes de... pode volta lá, por favor. Antes da gente avançar, eu esqueci de falar que depois da mesa da manhã e depois da fala da Simone, né, eu me sinto muito responsabilizada em continuar um debate de qualidade, um debate técnico e científico, né? Eu me senti extremamente contemplada com as falas de manhã, e as falas de manhã vêm mostrar para a gente o tanto que a gente precisa entender de dinâmica de abuso sexual de criança. Qual é a dinâmica? Por que a criança fala, depois desfala? Por que não tem um depoimento que é matemático e, né? Então, a gente precisa discutir isso. Pode passar. Eu trago aqui a solicitação de um advogado, porque eu, no meu papel de assistente técnico, vocês sabem o que é o assistente técnico? Assim, o juiz determina que vai fazer uma perícia com aquela família, certo? Então, nós temos o perito. Ele é nomeado pelo juiz. E a parte do pai e a parte da mãe, ambas podem contratar o assistente técnico, que vai acompanhar o trabalho do perito. Então, eu, como assistente técnico, eu faço uma avaliação desse laudo produzido pelo perito e vou contestar tecnicamente ou concordar tecnicamente com as conclusões do perito. Só que, nossa, é custoso falar isso da nossa própria categoria, né? Mas eu estou aqui para isso mesmo. Acho que muitas vezes esse papel ele fica obscuro, e eu vou falar sobre isso, porque o advogado vem, contrata o assistente técnico, e ele quer, óbvio, ele quer um documento que vá, como fala? Favorecer o cliente dele, claro, sem dúvida. Mas o psicólogo que está nesse papel, ele não tem essa obrigatoriedade. Entende a diferença? O advogado quer, mas o psicólogo ele não tem, ele não deveria ter necessariamente a obrigatoriedade da defesa da parte que está contratando. Nós não somos advogados. Nós somos advogados das crianças. Né? O nosso foco é a criança, a família e a criança, não um ou outro. Então, eu trago aqui uma solicitação de um advogado, por exemplo, que fala: precisamos de uma assistência técnica para apontar ou identificar o vício falsa memória. Entenderam? Olha a sutileza, ele quer isso. Já falando para mim. Eu falei, então, se ele está falando, por que ele está me contratando? Ele quer me pagar para eu fazer um documento para ele? É isso. Participando da audiência e elaborando posterior parecer para a utilização da defesa, assim de promover o arquivamento do inquérito policial e o desindiciamento do investigado. Percebe? Gente, quando chega uma coisa dessa para mim, um pedido desse do advogado, eu falo, não, obrigada, eu não quero participar. Eu não vou participar porque eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer a defesa de ninguém, né? Os princípios éticos que regem a minha profissão e a minha atuação profissional me falam que eu não posso entrar nesse papel desse jeito. Pode passar. Então, o que a gente está discutindo aqui, essa coisa das falsas memórias e da alienação parental? Esse negócio virou uma coisa, né? Virou um ser, não é? Entra com a denúncia de abuso sexual, e o advogado entra com alienação parental e falsas memórias. Já é o círculo que está armado. Pode ir para frente.
Eu trouxe aqui algumas coisas sobre alienação parental para a gente pontuar, mas eu acho que isso foi muito melhor pontuado na parte da manhã. Mas só alguns pontos. Que essa alienação parental ela foi trazida dos Estados Unidos e enfiada goela abaixo. Porque é isso que aconteceu. Foi ou não foi? A alienação parental agora é lei. Né? Ela foi enfiada goela abaixo dos psicólogos e nós do quê? Gostamos. Infelizmente, nós adoramos. Agora tem uma coisa, né, para a gente explicar por que a mãe é assim, por que o pai faz assim. Né? E ela virou uma espécie de arma que é utilizada para desqualificar, atacar, denegrir, incremento do litígio. Alguém falou, acho que foi Simone que falou isso. Né? Isso incrementa ainda mais uma família que está em pleno litígio, em pleno sofrimento dentro do sistema de justiça. Disputa pelo lugar de vítima. Quem que é a vítima? Né? É a mãe que é a vítima ou o autor que é a vítima, o suposto autor que é a vítima? E se a gente constatar que essa mãe é alienadora, então o autor ele não tem nada a ver, ele é um inocente, coitadinho, que foi injustiçado. E a mãe é essa monstra alienadora, né, que está sendo retratada ali no processo. Então, a gente deixa com isso, com essa polarização, monstro alienador e coitadinho alienado, a gente deixa de entender o sistema familiar. Né? De manhã, a gente já falou disso aqui, existe a literatura psicológica que nos orienta, que orienta a psicologia na questão do sistema familiar, é a terapia de famílias. E a gente está falando de conflitos familiares em situações de divórcio e separação conjugal há anos. Isso não é novo e fica parecendo que é uma história nova que entrou agora. Não, gente, isso já está descrito na literatura psicológica há muitos anos. Mas não tinha, nunca teve o nome, e nem tem hoje o nome de alienação parental. Não tem até hoje, porque a história da alienação parental ela não é uma história reconhecida cientificamente. A gente teve algumas falas de alguns colegas nesse 18 de maio que disseram, mas isso é uma outra questão. Não, gente, espera, calma. Espera aí. Nós estamos discutindo um conceito que nem é reconhecido pela nossa própria ciência. Então, é o quê? O que é esse conceito? Se ele não é científico, ele é o quê? Senso comum? O que mais? Serve a alguém? Ele é outra coisa que não ciência, concordam? Ele não foi reconhecido pela ciência. Então, nesse processo da lide, do litígio familiar, na justiça, a fala da criança ela é pensada, sempre foi pensada, como a única e exclusiva verdade sobre o abuso. Então, quando você localiza na criança de novo, novamente, você está pegando a criança e colocando a criança na responsabilidade de tudo que aconteceu nessa família, inclusive da prisão do pai, inclusive da não sei o que da mãe, inclusive de todas as tragédias que acontecem na família, você está colocando essa centralidade na criança novamente. A violência sexual, o que o sistema de justiça espera muitas vezes da vítima? Que ela, ao mesmo depoimento que ela deu na delegacia, vá acompanhando ela até o dia do último julgamento. Né? Espera-se coerência da criança, do primeiro ao último depoimento. Isso não existe nem para a criança, nem para o adulto, nem para a criança que foi vítima, nem para a criança que não foi vítima. Isso não existe para ninguém. Porque a nossa memória, ela não é um retrato da realidade. Correto? As significações que a gente dá para a nossa memória e para os fatos que aconteceram na nossa vida hoje, não são as mesmas significações que nós vamos dar amanhã. O que vocês escutaram aqui hoje de manhã, daqui a um mês vai ter outro significado. Né? Porque a gente vai processando e ressignificando e reelaborando todas as vivências, não só o abuso sexual. Então, nessa coisa, né, das
das memórias, elas serem, sim, alteradas ao longo dos nossos processos, isso não quer dizer que foi mentira. Isso não quer dizer que o abuso não aconteceu. E aí, como a Simone falou, você pega uma família, ela já passou por 500 avaliações psicológicas, né? Então, assim, se a gente não tiver noção e crítica e autocrítica de que a gente também, mesmo na psicologia, que tem um discurso da libertação, da garantia de direitos, que a gente está fazendo isso e a gente está revitimizando, sim. E aí eu tenho algumas questões aqui, que a avaliação psicológica de abuso sexual, ou também de alienação parental, porque chega para a gente assim, ó, pedido do juiz é assim, quero saber se teve abuso sexual, quero saber se tem alienação parental, certo? Não é uma avaliação que o juiz pede falando para avaliar aquela família, a dinâmica familiar, não, né? Ele quer saber esse ponto específico. Essas avaliações, então, elas são uma tentativa da psicologia de materializar em um laudo, em um documento, em um texto escrito, as relações familiares. E nessa tentativa, a gente tem vários percalços, né? Então, vejam bem, outra coisa que eu quero trazer, o judiciário manda o psicólogo investigar. Investigar a lei, né? Que eu coloquei aqui. Tem alienação parental? E o psicólogo fala, gente, mas o juiz pediu isso para mim, o juiz sabe o que ele está fazendo, eu não posso desobedecer o juiz. Né? Então, ele vai lá, ele faz uma avaliação, se tem ou se não tem alienação parental, ele obedece o juiz. E nesse processo a gente tem cometido vários equívocos, né? Primeiro, porque essa questão da alienação parental, como eu falei, ela não é uma questão da psicologia, não é uma terminologia nossa. Então, se não é uma terminologia da psicologia, como que eu uso isso num laudo psicológico? Entende? Entende a contradição, gente? Isso é perigoso por isso. Não é um conceito do direito que veio para nós, psicólogos. Né? Então, eu me questiono, para que servem os laudos? Quais são os seus efeitos nas vidas das famílias? Eu tenho me deparado, porque aí vários advogados me procuram e falam, o que tem de errado com esse laudo aqui? Tem alguma coisa errada que eu não sei o que é. O que é? Aí ele contrata assistência técnica para você fazer uma contestação técnica do laudo. E é horrível, tem chegado muita coisa ruim, tem chegado muita coisa que é muito básico, é muito primitivo, é muito elementar. Né? São equívocos científicos e técnicos que são elementares. Né? Os psicólogos, alguns psicólogos, eles não param para pensar quais são as consequências do que eu vou escrever naquele documento para aquela família, porque vão haver consequências. Isso é inevitável. O seu laudo, ele pode ajudar o juiz a decidir se a criança vai continuar com o suposto abusador ou se vai continuar com a mãe, que está sendo no processo uma suposta alienadora. E a criança aqui, ou aqui, ela está no meio do conflito, no meio do liquidificador e do furacão. Né? Então, quantas avaliações se faz dentro do mesmo processo judicial? Já falei, juízes esperam conclusões e a psicologia não pode oferecer. Esse tipo de conclusão, não. Toda vez que eu vou falar sobre isso, eu falo, gente, nós vamos produzir uma nota técnica agora, pelo Conselho Regional de Psicologia, falando que nas avaliações psicológicas, o psicólogo não tem condições técnicas de falar se foi abuso sexual ou se não foi abuso sexual, se é alienação parental ou se não é alienação parental. Nós não temos condição de fazer isso, nós não temos bola de cristal e nós não temos instrumentos técnicos para fazer esse tipo de afirmação. Bom,
Isso aqui eu já falei, que os advogados querem que você faça o que eles precisam, né? E aí tem alguns psicólogos que não sabem fazer perícias e também não entendem de abuso sexual, porque, gente, vocês concordam comigo que a dinâmica do abuso sexual é uma dinâmica extremamente peculiar e que a gente tem que entender. A gente tem que entender porque que a criança vai e fala, ela vai lá, denuncia, e depois ela retira o depoimento, que isso não significa que ela não foi abusada, como foi falado de manhã. A promotora, acho que falou disso, né? Pode passar. Então, quem não entende disso comete equívocos, problemas nos laudos, descrições literais do que se disse ou não se disse nas sessões, sem fazer conexão com a teoria psicológica. Isso é grave, isso vira achismo. A mãe falou isso, o pai falou isso, a criança falou isso. E não faz uma conexão com o que nós temos produzido de teoria psicológica. Perícia sem avaliar todos os envolvidos. Cansei de pegar perícia com pai e criança, com mãe e criança. Avalie uma parte, não avalie o todo. Dizer também aqui que a psicologia nunca foi neutra, não é neutra assim como qualquer ciência, apesar de que o judiciário espera uma neutralidade das perícias e uma neutralidade da nossa atuação, nós não temos, nós somos sócio-histórico, culturais e psicológicos. Né? Nós temos uma história, e é uma história que vem nos trazendo até aqui, e é nesse momento que a gente está, esse momento ele não é neutro, ele não tem neutralidade científica. Laudos não são exatos, mas passam pela subjetividade e capacidade técnica científica do profissional a avaliar. Né? Outro problema que eu tenho visto, uso de termos que estão na lei de alienação parental, mas que não são da nossa ciência e não têm reconhecimento científico. Por exemplo, fenômeno do quê? Os graus de alienação são muito utilizados. Não, tem um fenômeno do não sei o que pensante, que eu esqueci o nome. Enfim, eu vou lembrar agorinha. Pode passar. Psicólogo de defesa e de acusação, isso que eu vejo, isso está errado, né? Então, que o advogado, eu estou te pagando e você faz o que eu quero. Esse é meio que assim, se não estiver entendido, está subentendido por parte dos advogados, né? O assistente técnico que acha que tem que fazer outra avaliação e não é, ele tem que questionar, o papel dele é questionar o laudo do perito e trazer aqui também a fragilidade, e aí eu faço a minha meia-culpa, né? Eu sou psicóloga jurídica, a fragilidade da nossa formação em psicologia jurídica, que ainda é muito nova, nós ainda, lembram daquelas duas bolinhas se intercalando que eu comecei no começo? Ainda nós estamos nos organizando, a nossa ciência com a ciência jurídica. A psicologia não pode se unir ao direito sem criticidade, jamais. Na nossa atuação, a gente tem que ter certeza que tudo que a gente fizer vai ter impacto na vida das pessoas. Não é só nos laudos, é em tudo, né? Tem casal que chega lá no meu consultório e fala, eu vim aqui, nós viemos aqui, essa é a última tentativa da gente ficar junto enquanto família. Né? Então, assim, a gente tem uma responsabilidade gigantesca na nossa atuação. A psicologia tem seus próprios construtos, teorias da terapia de família, sobre casamento e divórcio já são referência para a nossa ciência há anos. Então, essa história da briga e da alienação parental, isso é novo, mas a gente já está falando disso com outros nomes. Fica parecendo que a alienação parental é um fenômeno novo, mas não é, a gente já está falando disso. Mas isso nunca, entendem, gente? Isso nunca teve nome de alienação parental. Era próprio das questões relacionadas ao litígio no divórcio. Os documentos podem ter consequências graves nas vidas, isso eu já falei. E os nomes, os diagnósticos que damos e colocamos nos laudos. Quem me conhece sabe que eu sempre falo do perigo dos rótulos. Né? O psicólogo tem mania de diagnosticar. Fulana tem transtorno X ou Y ou Z. E coloca lá no laudo.
Aí a pessoa lê e fala, tá, então, entendi, então agora eu tenho transtorno de personalidade, é isso que eu tenho? Então agora eu tenho depressão, agora eu tenho isso, entende? A gente classifica, e o impacto que essa classificação, o impacto de engessamento, que essa classificação tem na vida das pessoas, eu acho que às vezes a gente nem dimensiona, né? Por que o psicólogo é demandado para trabalhar só com avaliação psicológica, ou majoritariamente com avaliação psicológica dentro do judiciário? Né? E aí eu gostaria de deixar isso muito claro aqui, em momento algum eu quero desmerecer perícias ou avaliações psicológicas. Elas são processos importantes, acho que a gente ganhou esse espaço, né, junto ao judiciário, a gente tem que manter esse espaço, porque nós temos o know-how para fazer isso. Nós entendemos de teoria de personalidade, nós entendemos de teoria de desenvolvimento, nós entendemos de neuropsicologia, o que mais? Neurociência, a gente tem um pouquinho de conhecimento. Então, a gente tem um arsenal teórico que nos vai colocar nesse espaço, mas a gente tem que tomar cuidado. É isso que eu estou querendo trazer aqui na minha fala. A mediação familiar e a oficina de parentalidade, por exemplo, são instrumentos poderosíssimos que a gente pode utilizar nessas questões de famílias no judiciário. Por que a gente não usa isso? Para tentar ajudar a família a se resolver, ao invés de produzir documentos que vão aumentar o conflito. Acho que acabou. Trazendo uma coisa boa agora. Vou fechar minha fala com isso, que eu acho que a luz no fim do túnel. Eu estou voltando do 10º Congresso Nacional de Psicologia. Não sei se vocês conhecem como é que ele funciona. Ele vem, sabe as conferências de saúde, as conferências de assistência social, que vem lá do município e vai até o nacional? O Congresso de Psicologia também. Ele é um espaço de construção democrática, né, de todos os psicólogos do Brasil, do que os psicólogos querem e pensam em relação à psicologia para os próximos anos. E esse congresso foi esse final de semana. Então, lá no congresso, tinha essa proposta aqui, que passou, que eu vou ler. Ela vai ser alterada, porque o texto foi alterado, eu não tenho o texto final, mas não mudou o sentido do texto. Então, fala assim, dentro do marcador Sistema de Justiça sobre Alienação Parental, fala ampliar e aprofundar o debate sobre a lei da alienação parental, promovendo ações de formação sobre avaliação psicológica e elaboração dos laudos que não naturalizem ou reproduzam a violência praticada contra as mulheres, que é tudo que a gente discutiu aqui de manhã, não é isso? A gente não está falando disso? Outra coisa que vem lá do Congresso Nacional de Psicologia, que os psicólogos nos CRAS e nos CREAS não podem ser coagidos por juízes para fazer avaliação psicológica. Não é esse o papel. O juiz quer ter, ele tem que montar a equipe dele no Tribunal de Justiça, porque o psicólogo que está no CRAS e no CREAS, ele tem que fazer atendimento psicossocial às famílias que precisam dele e não ficar produzindo laudo para subsidiar a decisão judicial. Pode passar? Então, voltando ao tema da mesa, e agora eu estou terminando, acho que o meu tempo já acabou, que é a responsabilidade profissional, institucional e a proteção integral de crianças. Eu falo que nós, psicólogos, precisamos ter o compromisso ético, político com a liberdade. E, em momento algum, aprofundar a discórdia da família, a discórdia que existe, né, na família. E, novamente, todos os palestrantes trouxeram isso. Eu não poderia deixar de falar também que o nosso foco é a primazia da proteção da criança. Obrigada, gente.